Queridos, vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. O tema dessa palavra é heróis e vilões. Hebreus capítulo 11, versículo 38. Só a primeira parte do versículo que diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Repete comigo: homens dos quais o mundo não era digno. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, fala comigo, ó Deus, que com cada pessoa que está aqui, Tu sabes o quanto nós necessitamos da Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tu sabes o quanto nós necessitamos da Tua instrução, a Tua direção sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, fala conosco, Senhor. Fala comigo e através de mim, com cada irmão que está aqui ou em casa assistindo pela televisão. Espírito Santo, nós colocamos esse ambiente nas Tuas mãos, nós entregamos esse ambiente nas Tuas mãos, Senhor. Cerca este lugar com a Tua glória e manifesta o Teu poder, meu Pai, neste lugar, em cada coração, em cada vida. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Aqui a Bíblia está falando, começa falando em Hebreus 11, da fé, não é? E depois começa a falar sobre os heróis da fé, né? E vai falando sobre homens que venceram pela fé, heróis da fé, não é? E fala de Abel, e é lindo que quando ele fala de Abel, ele fala assim, que ainda morto fala, o testemunho de Abel. Já pensou? Mesmo depois de morto, o seu testemunho está falando, né? Nós somos metodistas, porque um homem chamado John Wesley, em 1750, resolveu orar. Ele era pastor, reitor da Universidade de Oxford, e ele era reverendo anglicano, não existia igreja metodista. E ele resolve então fazer um grupo de oração. E o cara era tão organizado, que foi apelidado de metodista. Porque 3 horas para ele não era 3 e 1, nem 3 e 2, 3 horas é 3 horas, né? Então ele era organizado e ele passou essa organização para o pessoal, e aquilo foi crescendo, e ele chegou numa Inglaterra de 5 milhões de pessoas, 1750, ele chegou a 1 milhão de pessoas em grupos familiares. Pensou isso? 1/5 da população da Inglaterra. E aí, quando você fala sobre pontualidade cristã, é porque teve um homem como John Wesley que ensinou uma nação a ser pontual, não é? E mais do que isso, John Wesley e o movimento metodista influenciou diretamente no fim da escravidão no Brasil. A Inglaterra, debaixo da influência de John Wesley, forçou o Brasil e forçou a princesa Isabel a assinar a Lei Áurea. Olha o que um homem na mão de Deus faz. Olha o que um homem entregue nas mãos de Deus faz, né? 250 anos depois, nós estamos aqui debaixo do legado deste homem. Quem quer deixar um legado? Sabe? Quem quer deixar o legado daqui? É que Jesus vai voltar logo, né? Senão daqui a 200 anos, está falando o Saulo, você lembra do Saulinho, aquele barbudinho, profeta, né? E daqui, é o que nós queremos, amém? O que Deus quer para você é que você seja um homem muito acima deste mundo. Aqui está falando de homens dos quais o mundo não era digno, homens que estiveram acima do padrão deste mundo, homens que não foram comuns,
Mulheres, a gente, quando fala homem aqui, é todos. Homens que estavam muito acima deste mundo, que este mundo não mereceu eles, porque eles eram diferentes. Por isso que eles prestem atenção. Deus te chamou para ser diferente. Amém? A gente, muitas vezes, as pessoas olham para você e falam, você é diferente. Quando fala assim, dá glória a Deus, porque Deus te chamou para ser diferente. Amém? Deus não te chamou para ser comum. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus não te chamou para ser apenas mais uma pessoa. Deus não te chamou apenas para comer, beber e dormir. Deus te chamou para ser diferente, marcar a história, marcar a tua geração, marcar as pessoas que passarem pela sua vida sejam marcadas. Você deixar uma história e deixar um legado sobre a terra. Amém? E mais do que isso, você escreveu o seu nome no livro da vida. Amém? Por isso que Deus te chamou para ser muito mais do que uma pessoa comum. Olha com cara de profeta para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, olha, Deus te chamou para ser diferente. Muitas vezes o diferente é até esquisito. Não tem problema, pode ser meio esquisito. O importante é ser diferente, ser de Deus. Amém? As pessoas passarem por você e você não passar desapercebido. Amém? Você não passar desapercebido. Mas, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Primeiro, eu quero falar sobre os vilões. Pessoas que não deram certo. E aí o primeiro que eu relacionei aqui foi Caim. Caim matou o irmão dele. E quando ele é questionado por Deus, cadê o seu irmão? Ele não se arrepende. Ele não fala. Ele fala assim, eu lá sei do meu irmão, sou eu por acaso tutor do meu irmão? Olha que arrogância, olha que prepotência, né? Eu lá sei do meu irmão, sou eu por acaso tutor dele? Quer dizer, falou assim, se você quer achar, vai procurar, né? Olha, este foi Caim, né? E o lindo deixa para lá que depois eu conto. Aí tem Esaú. Na verdade, a história era para ser Abraão, Isaque e Esaú, né? Esaú era o primogênito de Jacó, de Isaque, né? Esaú era o primogênito de Isaque. E era para ele ser o herdeiro da promessa. Mas um dia, com muita fome, ele chega e encontra Jacó lá com um pratão de lentilha, bem gostoso. E ele pega e fala, me dá, eu estou morrendo de fome. Você acha que alguém morre de fome assim, né? Eu vou morrer de fome, tá? Né? E Jacó, que não era bobo, nem um pouquinho, meio nó cego, falou assim, eu te dou o prato de lentilha, se você me der a primogenitura. Jacó podia ser meio atrapalhado, mas tinha visão do reino. Jacó podia ser mas ele sabia o que era certo e errado. Jacó podia ser meio atrapalhado lá nos negócios dele, mas ele sabia o que era importante. Porque ele sabia que a primogenitura, a bênção da primogenitura era uma coisa importante. Esaú desprezava as coisas espirituais. Muitas vezes, queridos, nós damos valor para as coisas materiais e desprezamos as espirituais porque a gente não vê. O que tem? E as espirituais são mais importantes que as coisas materiais, amém? E Esaú troca a primogenitura com Jacó por um prato de lentilha e perde a bênção de seu primogênito. Quando ele foi se dar conta, o trem já tinha ido embora, ele perdeu a bênção. Aí, queridos, tem Geazi, né? Geazim, que foi, umas Bíblias falam Geazim, outras Bíblias falam Geaz, que é o discípulo de Eliseu. Obrigado. Eu ia falar, estava falhando aqui, né? A bênção de Elias foi passada como porção dobrada para Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada da bênção de Elias.
Agora, olha que interessante. Eliseu morre, eles colocam ele numa cova, tal, ele morre lá, tal, fica só os ossos dele depois de anos, né? E eles pegam um cara morto e jogam na cova de Eliseu. E a hora que o defunto toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Sabe qual é a mensagem que tem aqui? A unção de Elias, que Eliseu recebeu, foi para a cova com ele. Sabe por que foi para a cova com ele? Porque Eliseu não encontrou um sucessor. Porque Eliseu não encontrou alguém para receber a unção que ele tinha herdado de Elias. Geazi foi discípulo de Eliseu. E Geazi poderia ter recebido da unção de Eliseu, que recebeu de Elias. E se Geazi de repente é um homem de visão, ele teria dito assim: eu quero também porção dobrada de Eliseu. Ele ia receber a porção dobrada da dobrada. Ia ser um homem tremendo na presença de Deus. Mas ele, quando Naamã oferece um monte de presente para Eliseu, e Eliseu não aceita, Naamã foi curado de lepra, e Eliseu não aceita os presentes de Naamã. Geazi corre atrás de Naamã e fala: meu servo se arrependeu, e ele quer uns presentinhos. E você sabe o que ele recebe? Junto com os presentinhos, a lepra de Naamã. Mais uma vez, uma pessoa valorizou mais os bens materiais do que as bênçãos espirituais. Ele poderia ter sido herdeiro da unção de Elias e de Eliseu. A unção de Elias que passou para Eliseu foi para a cova com ele, foi enterrado com ele, porque não houve um discípulo à altura para receber. Quantos querem ser capazes de receber toda a bênção que Deus tem para a sua vida? E ele ficou com a lepra. Aí tem Saul. Saul, queridos, Deus levantou Saul como rei. Muita gente fala assim: Deus levantou errado. Deus não levanta errado, Deus escolheu errado, Deus não escolhe errado. Só que é o seguinte: a pessoa começa de um jeito, ninguém garante que ela vai acabar certo, amém? A pessoa começa certo, você não vai garantir que ela vai acabar certo, amém? Deus não escolhe errado, Deus escolheu e ele começou certo, mas num determinado momento ele começa a pegar uns caminhos que não são bons, ele começa a andar por conta própria, ele resolve fazer sacrifício sem o profeta Samuel junto, ele resolve, Samuel deu uma ordem: mata tudo, que você vai lá na guerra, não traga nada de lá. Ele traz o melhor do gado, ele traz o melhor das ovelhas, ele desobedece, ele se levanta contra, ele anda desobediente, e por causa disso, ele perde o reino. A desobediência fez ele perder o reino. E aí nós temos Judas, que eu não preciso nem de falar, né? Judas andou com Jesus, Judas caminhou com Jesus, ouviu Jesus pregar, viu Jesus fazer milagres, mas deu uma brecha, e o diabo entrou na vida dele, e ele traiu. Inconformado com o que ele fez, ele vai lá e se mata, se enforca, né? Esses são os vilões que eu levantei aqui, que eu relacionei. Homens que não deram certo. Mas eu quero falar para vocês dos homens que deram certo, das pessoas, que é o que importa, amém? Eu quero falar para vocês das pessoas que deram certo. Noé, Deus falou para ele: faz uma arca, faz um barco, você vai botar os animais, numa época que não chovia. Naquela época saía um vapor da terra, não chovia, não tinha ainda chuva na terra, e saía só um vaporzinho, e Deus falou: vai cair água do céu, era uma coisa ridícula para eles na época, e faz um barco. Ele fez um barco, todo mundo tirando sarro, e ele faz esse barco, ele bota a família dele, ele bota os animais, e vai nesse barco, um barco gigante, e é engraçado que lá na Turquia eles acharam lá o pedaço do barco, está lá.
no Monte Ararat, né? E todo mundo acha ridículo, né? Mas acharam o pedaço do barco lá. E Noé é um homem, e a Bíblia fala que ele era um homem, repete comigo, íntegro. E a primeira coisa que ele faz ao sair da arca é um altar. Ele faz um altar e adora a Deus, oferece a Deus, consagra a Deus, é um homem de Deus. Mas num determinado momento da vida dele, ele bebe. E não só bebe, como fica pelado. Você imagina aquele homem íntegro, homem de Deus, aquele homem que fez um altar, aquele homem que obedeceu a Deus em todas as coisas mais ridículas que possam as pessoas acharem, ele obedeceu. Num determinado momento daquela vida, ele bebe. E não só bebe, ele fica bêbado, e ele arranca a roupa e fica pelado, numa época que os filhos não podiam ver os pais pelados, e Cão, coitado, vai lá ainda rir do pai, levou na cabeça, né? Foi amaldiçoado, foi rir do pai, ainda viu o pai pelado, tirou sarro, se deu mal na vida. Vai lá, Sem e Jefté de costa, e sim, ó, com um pano, cobre o pai, né? E foram abençoados. Mas esse foi Abraão, foi Noé. Abraão, pai da fé. Abraão foi um homem que Deus falou com ele, e ele sai da terra dele e levanta uma nação, e dessa nação nasceu Jesus. Só que Deus fala assim para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Ele saiu da terra e da parentela, mas levou o sobrinho junto. E esse sobrinho só deu trabalho para ele. Quem aqui já Deus falou uma coisa, você deu um jeitinho de dar uma ajeitadinha e não obedecer 100%? Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela. Ele vai, leva o sobrinho junto, arrumou problema para a cabeça dele, né? A gente muitas vezes faz e dá um jeitinho assim de fazer alguma coisa. Fala, uma desobedecidinha não vai ter problema, né? E não só isso, com medo de morrer, ele mente para o rei lá e fala, que agora não lembro o nome do rei, e fala que Sara era irmã dele, porque Sara era muito bonita, e o cara pega a Sara e leva para o quarto dele, para o palácio dele. E aí Deus dá um sonho para o rei, e fala: se você tocar nela, tu vai morrer. Mas cadê o pai da fé nesta hora, que não teve fé para peitar e falar: é minha mulher? Cadê o pai da fé nessa hora que não teve fé para peitar? Fala: não, é minha mulher. Mentiu. E acabou, se Deus não intervém, ia dar problema. Talvez o herói mais falado e mais polêmico nessa situação é Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia e eu acho lindo, porque se você estudar a história de Davi, você vai ver que em tudo que Davi faz, ele se volta para Deus. Tudo. Ele está diante de Golias, Golias fala assim: você vai me matar? Você vai me enfrentar? Você é um cão morto? Ele fala assim: olha, moleque, hein? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. No final da vida, ele está morrendo, velhinho. Ele fala assim: quem me dera beber da água do poço de Jacó, do poço de Belém. Quem me dera beber da água do poço de Belém. Aí os valentes pegam, e nessa época Belém estava sitiada pelos filisteus. Os valentes vão lá e enfrenta a situação e pega a água do poço de Belém e traz para ele. Ele não bebe, porque a água que ele está dizendo não é água do poço de Belém, mas aquele que nasceria em Belém e seria água viva para a humanidade. Ele adultera. Davi adultera. Gente, eu estava ainda falando assim, né? Se fosse hoje que o homem tem uma mulher só, graças a Deus por isso, né? Ainda fala assim: minha mulher, né? Não corresponde, né? O cara tinha um monte.
Naquela época, ainda mais um rei, tinha um monte. Ele tinha lá meia dúzia de mulher, não sei quantas concubinas. Pois ele não foi olhar para que não podia. E olha que interessante. Presta atenção. Eles falam para ele não ir na guerra. Para ele ficar em casa. Aí a Bíblia fala que ele acordou à tarde. Presta atenção. Guerreiro tem que estar na guerra. Olha para o teu irmão e diga para ele: guerreiro tem que estar na guerra. Quando a gente está à toa, a gente acha sarna para se coçar. Quando a gente fica à toa, você tem que estar trabalhando na obra. Guerra é obra, é servir a Deus. Quando a gente fica à toa, a gente acha sarna para se coçar. Ele estava à toa, em vez de ir para a guerra, ficou no palácio, acordou de tarde, foi dar a volta, ficou olhando onde não devia, olhou Betseba, cobiçou ela, adulterou com ela e planejou a morte do marido dela. Mas o interessante é que quando ele é confrontado por Natã, ele também se volta para Deus. Tudo que acontece com Davi, ele se volta para Deus. Um dia ele está saindo de Jerusalém, porque Absalão invadiu Jerusalém, o filho dele se levantou contra ele, invadiu Jerusalém, e ele não enfrenta o filho. Eu acho linda essa passagem, porque ele não enfrenta o filho, e ele sai com a comitiva dele de Jerusalém. E no caminho tem um parente de Saul, Simei, e esse parente de Saul começa a jogar pedra nele. O cara estava engasgado, 40 anos, ele era parente de Saul. Davi pegou o trono de Saul. O cara, 40 anos, com aquela engasgado, com raiva de Davi. Ele falou: agora eu vou vomitar tudo que eu tenho vontade. E está passando Davi, e ele começa a jogar pedra. Começa a xingar Davi. Aí, filho de Belial, bem feito. Aí, tá. Aí um dos soldados de Davi falou assim: você quer que eu mato ele? Que era só catar uma espada e matar. Não é? Simples. Era só um soldado de Davi lá e matar o camarada. Matar Simei. Olha, presta atenção, queridos. Daqui é uma lição para a gente tremenda. Davi fala assim: deixa ele me xingar. Deixa ele me xingar. Quem sabe Deus, olhando a humilhação que eu estou passando, me socorre. Olha, presta atenção. Olha, em vez dele ficar ofendido, em vez dele ficar irado, em vez dele falar: mata esse desgraçado, ele fala: não, deixa ele me xingar. Quem sabe Deus vê a humilhação que eu estou passando e me socorre. E foi o que aconteceu. Queridos, quando alguém estiver te xingando, te humilhando, faça como Davi. Fala assim: deixa ele fazer isso, porque Deus vai vir, e é minha justiça, ele vai vir ao meu auxílio. Quando alguém te caluniar, é uma oportunidade para Deus ser sua justiça. Quando alguém te atacar, é uma oportunidade para Deus ter sua justiça. Quando alguém te humilhar, te atacar, quando alguém te criticar, é a oportunidade. Em vez de você se levantar com justiça própria, em vez de você se levantar para se defender, faça como Davi: Deus, eu entrego nas tuas mãos, o Senhor é minha justiça, porque Deus vai zelar pela sua vida. Amém? Então o que eu acho lindo na vida de Davi é que em todas as circunstâncias ele se volta para Deus. Ele foi humilhado, se voltou para Deus. Ele foi confrontado pelo profeta Natã porque ele adulterou, ele se volta para Deus. Em todas as situações ele se volta para Deus. Mas um rei que foi segundo o coração de Deus, um rei que escreveu salmos lindos, ele adulterou. E ainda planejou a morte do marido da mulher. A Bíblia fala que Jacó era um usurpador. Jacó dava os nó dele, né? Até ter uma experiência com Deus ser marcado na coxa. Eliseu, queridos. Olha Eliseu, quando ele recebe a unção dobrada de Elias.
ele está passando assim em uns meninos, adolescentes, discípulos de profeta, tira sarro da calvície dele. Riu porque ele era calvo. Já pensou se eu fosse reclamar de todo mundo que ri da minha calvície? Eu não sou careca. É diferente, hein? Você sabe o que ele faz? Ele amaldiçoa aqueles meninos. Saem 2 ursas do mato e despedaça aqueles adolescentes. Pensou isso? Que coisa doida, por causa de uma calvície. Um homem de Deus, um homem que curou a lepra de Naamã, um homem que multiplicou o óleo da viúva, um homem que fez coisas tremendas. Num dado momento, ele amaldiçoou os adolescentes só porque riu da calvície dele. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala assim, não houve pequena discussão entre eles. Quando a Bíblia fala não houve pequena discussão entre eles, é porque está dizendo que eles quebraram o pau, que eles discutiram, porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria levar Marcos, e por causa do tal do Marcos, quebraram o pau, discutiram. E o Paulo olha, o Paulo que junto com Silas orou, louvou a Deus a noite inteira e as cadeias se romperam. Um Paulo que adorava a Deus, que quebrava cadeias se romperam. Um Paulo que a víbora toca nele e não mata, morde ele, pica ele, não mata. Mas é um Paulo também de gênio que chegou e discutiu com Barnabé, os dois quebrou o pau lá, discutiu e separou. Esse Paulo que separa de Barnabé, confronta o apóstolo Pedro, que estava lá em Antioquia, comendo com os gentios, e quando chegam os irmãos judeus, ele dissimula e sai, porque o judeu não comia com o gentio, e ele estava comendo de boa com o gentio, mas quando chega os judeus, ele dissimula, e Paulo confronta ele, e fala, você fez acepção de pessoas, você foi hipócrita. Um homem, presta atenção, um homem que a sombra dele curava, um homem que curou paralítico, mas num determinado momento, ele faz acepção de pessoas. Aí eu te pergunto, qual a diferença dos heróis da fé para os vilões? Qual a diferença entre aqueles que foram vilões e que não deram certo para aqueles que foram heróis da fé? Será que é porque os heróis da fé eram super-homens que não erraram? Será que aqueles que foram heróis da fé eram homens bons, santos, imaculados, que não erraram e não falharam nunca? Não! Os heróis da fé falharam e foram homens falhos, tanto quanto os vilões. Os heróis da fé foram homens que tiveram defeito, eu relacionei todos aqui, homens falhos com defeitos, homens limitados, que em um determinado momento da vida eles erraram, tanto quanto aqueles que não deram certo. A diferença, queridos, não está nisso, a diferença não está em não errar, a diferença está que esses homens, todas as vezes que erraram, eles não permaneceram no erro, mas eles tiveram a capacidade de se humilhar, botar a boca no pó, se consertar, levantar e continuar caminhando. Eles são daqueles que não retrocedem. Toda pessoa que se programa para não errar, quando ela erra, ela se frustra. Você não pode se programar para não errar, porque nós erramos. Você tem que se determinar, todas as vezes que você errar, você ter a disposição de consertar, de voltar atrás e consertar, porque se nós colocarmos no nosso coração, eu não vou errar, eu não quero errar, quando você erra, você mesmo não se aceita, você não se perdoa. Nós somos falhos, nós somos limitados, e o que nós temos que fazer é, Senhor, todas as vezes que eu errar, eu quero voltar atrás e consertar. Todas as vezes que eu errar, eu não vou ficar me justificando. A diferença entre os heróis e os vilões é que os vilões ficaram se justificando, os vilões ficaram explicando o que não dava para explicar, os vilões ficaram
no seu erro, se justificando e não se humilharam. Enquanto Abraão, Jacó, Davi, Eliseu, Pedro, Paulo, foram homens que erraram, mas tiveram a humildade de se colocar diante de Deus. Deus não espera que você não erre, mas Deus espera que todas as vezes que você errar, você tenha a humildade de se consertar. Deus não espera que você faça tudo direito, mas Deus espera que você entenda e cresça com os teus erros, aprenda, amadureça, conserte e continue a caminhada. Se nós pararmos, muitas vezes a gente não aceita o nosso próprio erro. Quantas pessoas eu conheço que quando erraram, elas mesmas não se aceitaram. Quando elas erram, elas mesmas não se aceitam. E por não se aceitar, se afastam de Deus, achando que não tem mais jeito para elas, achando que Deus não vai querer saber mais delas, achando que Deus não vai aprovar mais. E elas mesmas se afastam de Deus. Outras passam a vida se justificando e dando explicações. Queridos, você não tem que ficar dando explicação para os outros e nem fugir de Deus. O caminho sempre é: coloca a boca no pó, se arrepende, se conserta, porque o Espírito Santo, ele toca na sua vida. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você ora, busca Deus, você vai buscando a Deus, o Espírito Santo vai te convencendo do que é certo e errado. O Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e vai fazendo você amadurecer. Se você se afasta, você não deixa o Espírito Santo falar com você e trabalhar na sua vida. Mas se você, apesar dos teus erros, das suas falhas, você busca o Senhor, o Espírito Santo trabalha na sua vida e você cresce. E você vai rompendo. E quantos aqui querem romper no mundo espiritual? Por isso, preste atenção no que eu vou dizer para você. Não existe pessoas perfeitas. Quando a Bíblia fala de homens, e eu acho lindo na Bíblia, que a Bíblia não fala de homens perfeitos. Se a Bíblia tivesse sido escrita por homens, teria colocado aqui Superman, Aquaman, Batman, Robin, pessoas com capacidade sobrenatural. Pessoas que ela teria omitido as falhas e os defeitos dos homens. Mas a Bíblia, escrita pelo Espírito Santo, ela conta e relata a falha e os defeitos de cada homem de Deus, para você entender que se eles falharam e venceram, você é falho e vai vencer também. Se eles falharam, deram a volta por cima e continuaram correndo, você também é capaz de dar a volta por cima e continuar correndo. Se eles são vencedores, você também é um vencedor. Se eles foram heróis, homens dos quais este mundo não era digno, você também será um homem do qual este mundo não é digno. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.